Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos processos mais importantes e que muita gente subestima em cibersegurança, a gestão de mudanças. Pode não parecer tão emocionante quanto investigar um ataque hacker, mas olha, eu garanto, é aqui que muitas batalhas pela segurança são ganhas ou, claro, perdidas. Para a gente entender, pensem comigo. Em casa, atualizar um laptop é uma coisa simples, né? É quase como trocar uma lâmpada. Agora, numa empresa, uma única atualização de software, isso é como mexer na fiação de um prédio inteiro. Um movimento em falso pode apagar as luzes para todo mundo. É por isso que um processo formal não é só uma boa ideia, ele é vital. E é justamente para evitar esse apagão corporativo que as organizações criam um controle de mudanças bem formal. O objetivo é triplo, basicamente. Primeiro, manter tudo funcionando. Segundo, garantir que todo mundo que precisa saber saiba o que está acontecendo. E o mais importante, prevenir aqueles erros bobos que podem custar uma fortuna em receita ou em dados vazados. Então tá, vamos agora dissecar como funciona esse processo na prática. Como que a gente transforma essa ideia, essa teoria, em passos concretos e seguros no dia a dia. O fluxo de trabalho tem uma lógica bem clara e tudo é rastreável. Começa sempre com uma solicitação formal, que é basicamente o porquê da mudança. Depois, essa solicitação passa por uma análise de risco super rigorosa, onde a gente pesa os prós e os contras. Só depois disso é que vem a decisão. Aprova ou nega. Se for aprovado, a implementação é feita com todo cuidado. E no final, claro, a gente verifica se tudo está funcionando como deveria. E quem participa desse processo todo? Bom, temos algumas figuras-chave. Primeiro, o proprietário, o owner. Geralmente é alguém da área de negócio que precisa da mudança. Ele não vai lá executar, mas é o responsável final. Depois temos os stakeholders, que é todo mundo que vai ser afetado de alguma forma. E no centro de tudo, o Comitê de Controle de Mudanças, o famoso CCB, que age como o juiz do processo. A grande tarefa do comitê é justamente equilibrar essa balança. De um lado, o risco de implementar a mudança, tipo, e se essa atualização quebrar nosso sistema de faturamento? Do outro lado, tem o risco de não fazer a mudança. E se essa vulnerabilidade que a gente não corrigiu for explorada amanhã? É uma decisão de altíssima responsabilidade para os dois lados. E para ajudar a gerenciar esses riscos, as equipes usam uma sandbox. Pense nela como uma cópia idêntica do ambiente de produção. Um lugar seguro, isolado, onde dá para testar tudo à vontade e ver o que pode quebrar sem afetar ninguém de verdade. Mas e se, mesmo com todos os testes, alguma coisa der muito, mas muito errado no ambiente real, na produção? É para isso que existe o plano de reversão, o nosso botão de emergência. E aqui fica a regra de ouro da gestão de mudanças. Nunca, jamais se implementa algo sem ter um plano bem claro e já testado de como desfazer tudo. Ok, vamos deixar a teoria um pouco de lado e ver como tudo isso se encaixa num cenário do mundo real, para ficar mais claro. Imagina só, o processo começa com um pedido que parece simples. O departamento de expedição, que é o proprietário da mudança, quer atualizar o software das impressoras de etiquetas de envio. À primeira vista, parece algo bem contido, né, que afeta só o pessoal da expedição e do recebimento. Só que aí a investigação começa e descobrem que o departamento de contabilidade usa os dados gerados por esse sistema para fechar relatórios financeiros. Opa! Eles são um stakeholder fundamental. A análise vai mais fundo e revela algo ainda maior. Qualquer problema, qualquer atraso nesse sistema de etiquetas pode afetar os prazos de envio. E isso impacta diretamente quem? O cliente final. E aqui a gente vê a conexão final. O impacto no cliente afeta as vendas. As vendas, por sua vez, afetam o faturamento da empresa. E, de repente, aquela atualização de impressora que parecia inofensiva vira um assunto na mesa do CEO. Isso mostra perfeitamente o efeito dominó que qualquer mudança pode ter. Muito bem. Agora, para quem está estudando para a prova do Security Plus, vamos focar nos pontos que mais importam, naquilo que realmente cai. Para a prova, decorem essa sigla CCB, Comitê de Controle de Mudanças. Eles são a autoridade final. As questões do exame vão tentar confundir e sugerir que o dono da mudança ou a equipe técnica é quem aprova. Não caia nessa. A resposta correta é sempre o CCB. A prova adora cenários práticos, então pensem na lógica. A documentação formal é o que define o agendamento da mudança, que quase sempre acontece fora do horário de pico. Em períodos super críticos, como uma Black Friday para um e-commerce, entra em cena o congelamento de mudanças, onde nada, a não ser uma emergência, pode ser alterado. E tudo isso, claro, tem que estar documentado nos procedimentos padrão. E muito cuidado com as pegadinhas clássicas da prova. A primeira,
Confundir o proprietário, que é quem pede, com o implementador, que é quem executa. Segunda, subestimar o impacto, não identificar todos os stakeholders escondidos. E a terceira, que talvez seja mais importante, esquecer que o risco não está só em fazer a mudança, mas também em não fazer nada. E isso tudo nos leva à grande questão que define a carreira de qualquer profissional de segurança hoje em dia. O trabalho não é dizer não para tudo. O desafio é construir processos que permitam que a empresa inove rápido, mas sem abrir mão do controle, sem abrir mão da segurança. Encontrar esse equilíbrio, isso não é só o objetivo da gestão de mudanças, é, na verdade, o coração da cibersegurança estratégica.